Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2. Perdão, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 de Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Segunda epístola, aliás, carta. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 em diante. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram? Falta alguém encontrar? Ali atrás. 2 de Timóteo 4, versículo 9. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas me desamparou. Amou o presente século e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e que eles ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, esta é, na verdade, a mensagem final do apóstolo Paulo. Paulo estava vivenciando os seus últimos dias. Paulo, que morreu por ordem de Nero, estava agora cumprindo a sua segunda prisão. E na sua segunda prisão ele já sente um clima de que aquela prisão ele não receberia soltura, ele não sairia dali. Ele sabe que a espada está próxima, ele sabe que vai morrer. Porque a primeira prisão de Paulo, ela foi, no entanto, por via de inveja dos judeus. Os judeus tiveram inveja de Paulo e acusaram Paulo de quebrar a lei, de ser contra o templo. E tentaram matá-lo e ele apelou para César. E com isso ele escapou da sua primeira prisão. Mas a segunda prisão de Paulo é mais séria. Porque houve um grande incêndio. A história diz isso, Nero tocou fogo em Roma. E enquanto Roma queimava, 14 bairros, dos 14, 12 queimaram. Enquanto Roma queimava, que era a rainha do mundo antigo, a maior metrópole da época. Enquanto Roma pegava fogo, Nero, na torre do seu palácio, ouvia um homem tocar violino. E o interessante é que teve 2 bairros de Roma que não pegou fogo.
foi o bairro dos judeus e o bairro dos crentes. O fogo não chegou no bairro dos judeus e no bairro dos cristãos. E Nero, vendo aquilo, achou por bem colocar a culpa do incêndio nos cristãos. Daí é que veio as mais terríveis perseguições. E por Paulo ser, na época, a maior referência no mundo gentílico, no mundo fora do judaísmo, Paulo logo foi acusado de ter sido um dos mandantes daquele incêndio. Se vocês acham que é assustador 2 aviões destruírem o World Trade Center em Nova York, imagina naqueles dias a Nova York daquela época, não ter 2 prédios derrubados, mas ser quase toda a cidade queimada. E o Bin Laden da época era Paulo. Paulo foi acusado de ser o mandante do incêndio. Ele está preso. A notícia se espalha em todo o Império Romano, em todos os lugares onde Roma está dominando e expoliando seus povos dominados. Ou seja, em Jerusalém, em Éfeso, em todas as cidades da Ásia Menor, o que se começa a saber é que Paulo é um criminoso, é que Paulo é um homem perigoso, é que Paulo é uma pessoa que não serve de referencial e de modelo para ninguém. O resultado disso está exposto na carta. Demas vai embora, se decepciona e volta para o mundo. Alexandre o Latoeiro o abandona. Pessoas recebem a notícia e começam a semear contendas a respeito de Paulo dentro da igreja. A exemplo disso, Himeneu e Fileto, cuja linguagem corrói como câncer. E o próprio Timóteo está se sentindo acuado, está se sentindo amedrontado de se dizer associado com Paulo. E Paulo, preocupado com Timóteo, ele escreve esta carta para alegrar o coração de Timóteo, para fortalecer a Timóteo, para dizer a Timóteo que ele não teme a espada, porque sabe que será coroado pelo justo juiz. Quando ele diz justo juiz, ele está dizendo: eu estou sendo injustiçado, eu estou pagando pelo que eu não mereço, mas eu entendo que eu estou aqui nessa prisão, não porque eu seja preso de Nero, preso político, eu sou preso de Cristo. Há um propósito de Deus para eu estar nesta prisão, mas o tempo da minha partida está chegando. Eu já estou sendo oferecido por libação. A minha vida já está sendo oferecida como se fosse um holocausto com cheiro suave a Deus. O tempo da minha partida, a palavra partida ali é como um navio que está se desancorando para partir para a viagem. Mas ele diz: mas a minha coroa está guardada pelo justo juiz. Deus não é Nero, Deus não coroa cabeças erradas. Deus vai me guardar de toda obra má e vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Então ele escreve a Timóteo, porque está preocupado com Timóteo. Ele não está preocupado com Timóteo. Não se deixa enganar, não se deixa diminuir-se, não deixe que ninguém amedronte você, porque você está comigo, porque você está do meu lado. Não permita que isso aconteça. Fica firme, Timóteo. Naquilo que você ouviu de mim, transmita a homens idôneos, a homens sábios. Seja como um obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Há dentro da igreja vasos de honra, vasos de desonra, isso é normal, mas quanto a ti, permanece inteirado e firmado mediante as sagradas letras que tu aprendestes, e desperta o dom que há em ti, que tu recebestes por imposição de mãos e por meio de profecias. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Faze a obra de um evangelista
prega, exorta, insta em tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo que os homens terão comichões nos ouvidos e não darão ouvidos à sã doutrina dos tais. Aparta-te deles, porque o fim deles é a perdição. E aí ele passa as últimas orientações para o jovem Timóteo. E estas orientações que ele passa para Timóteo, passa para nós também, irmãos, que vivemos num mundo mau, num mundo difícil, que ser fiel a Cristo e manter-se aceso é tão difícil nos dias de hoje. Manter-se aceso, hoje em dia, é o maior desafio da vida cristã. Cristãos apáticos, cristãos frios, cristãos adormecidos é a coisa mais natural. É tanto que os pastores já se renderam ao vício igrejal e dão aos auditórios aquilo que os auditórios querem. Por isso que tem que ter muito cantor, por isso que tem que ter muita estrela gospel, por isso que tem que ter muito evento, porque se a igreja se manter apenas no ensino da palavra, na oração, na pedagogia de Cristo, ela não se sente estimulada a viver a fé. Ela precisa de algum entretenimento, de alguma coisa made in autoajuda, para que ela se permaneça acesa. Mas Paulo, todavia, não tem made in autoajuda. Paulo não tem ninguém do seu lado fazendo cafuné no seu cangote, como diz o nordestino. Ele está preso, ele está amarrado, ele sabe que vai morrer, ele sabe que a espada de Nero é iminente. Mas Paulo, enquanto está naquela prisão, ele toma algumas providências que trazem a nós grandes lições. Pois veja bem, no verso 9, Paulo diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Olhe para o seu irmão e diga: não fique sozinho. Foi fraco, diga: não fique sozinho. Ei, você está passando lutas, está enfrentando adversidades, está passando momentos difíceis na sua vida, está enfrentando as ditas tribulações, turbulências, está enfrentando borrascas, está enfrentando geadas. Escute bem, é natural muitas vezes do ser humano querer se isolar, querer se trancafiar, querer se tornar uma ilha. Não faça isso, porque isso não é procedência de quem tem sabedoria. Não passe este dilema sozinho, não passe este drama sozinho. Convide irmãos de fé, participe a pessoas que são cheias de Deus o que você está passando e convide-as para perto de você, para que juntas vocês possam somar e formar um fogo que vos aqueça nas noites frias da vida. Não passe isso sozinho. Muitos crentes irmãos costumam cair da fé, porque quando estão frios não conta para ninguém. Fica inventando desculpa. Fica dizendo que está com espinhaço doendo, que não sei o que. Está frio, meu irmão. Peça ajuda. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu estou solitário. Eu estou me sentindo só. Preciso de gente. De gente que fique perto de mim, que esteja comigo. Porque os que estavam comigo, quando viram a má fama que lançaram injustamente a meu respeito, saíram de perto de mim. Mas você, Timóteo, é meu filho amado, filho das minhas entranhas. Procura vir ter comigo depressa. Eu estou sozinho nesta prisão fria. Vem ter comigo. Olhe para o seu irmão e diga: não passe crise só.
Procure alguém e diga: eu preciso de sua ajuda, eu preciso de sua oração, eu preciso de sua intercessão. É por isso que crente, lugar de crente não é dentro de quarto, lugar de crente é na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a orientação do céu. Não passe isso só, meu irmão. Vocês já viram o que tem aí, irmãos, de pastor se suicidando? O alto índice de pastores se matando, tirando a própria vida, porque é uma posição solitária, e cada vez mais é difícil, e os homens não aguentam o peso. Paulo também estava assim. Ele diz: olha, acerca das tribulações que passei, cheguei ao ponto de desesperar-me da própria vida. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu cheguei ao ponto de tirar minha vida, de me desesperar da vida. Quantas vezes você está triste, desanimado, vendo a indiferença dos Demas, dos Alexandres, dos Himeneus e dos Filetos, dos Janes e Jambres, e em vez de você se associar e procurar ajuda, você se cala, se trancafia e se fecha no seu mundinho. Não faça isso. Peça ajuda. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Diga ao irmão, procure uma pessoa de confiança e conte. Não vá para o Facebook desabafar, colocar em direta para os outros, não. Procure alguém e faça uma confissão. Abra o seu coração e diga: preciso de ajuda. E Deus vai colocar alguém certo no seu caminho para estender a mão contigo e dizer: estou aqui para te ajudar a segurar esta barra. Não passe só. Olhe para o seu irmão e diga: fuja da solidão. Diga comigo: gente precisa de gente. Gente precisa de gente, irmãos. Gente precisa de gente. Deus pegou Adão, pôs no paraíso, deu a ele poder sobre os animais. Poder. Tudo que o homem, no dia que eu tiver poder, no dia que eu tiver riquezas, no dia que eu tiver uma casa linda, no dia que eu tiver uma mansão, no dia que eu tiver uma intimidade com Deus, que eu veja Deus face a face. Adão tinha tudo isso. E Deus olhou e disse: está só. E se eu fosse um anjo, eu ia dizer: está doido? Eu não, perdão, Senhor. Mas vocês entenderam, né? Que é isso, Senhor? Nordestino é uma luta, irmão. Aí ia dizer: está doido, Senhor. Que é isso, Senhor? Tu deu a ele poder, autoridade sobre os animais. Está só. Tu fala com ele cara a cara. E a gente não tem um slogan que diz: Deus basta. Não tem esse slogan evangelical, pentecostalio, que quem tem Deus tem tudo, e quem tem Deus não precisa de nada. Meu irmão, Deus não fez você para ser assim. Isso é verborragia de efeito. Isso é frase de efeito. Gente precisa de gente. Quando Deus fez Eva, Adão até se esqueceu um pouco de Deus e agarrou-se com sua costela, quase não solta mais o osso. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vai a Faraó e diga que deixa o povo sair do Egito. Mas ele disse: eu não sou. Deus disse: mas eu sou contigo. Pega nesse cajado aí, virou uma cobra. Pega de volta, virou o cajado. Põe a mão ficou leprosa. Põe de volta, a mão ficou boa. Eu estou contigo, Moisés. Ele viu o fogo queimar, a voz de Deus saindo da chama. Deus falava com Moisés: vai, Moisés, que eu estou contigo. Moisés disse: eu não vou. E a Bíblia diz que Deus se irou. Mas a ira se apaziguou e Deus entendeu: mandarei Arão contigo. Ele disse: agora eu vou. Agora eu vou. Arão vai comigo, agora eu vou. Eu preciso de um Arão, eu preciso de gente. Você já esteve na sala de um hospital com alguém doente, alguém te liga e diz: e aí, como é que você está? Não, estou aqui. Quem está com você? Não, está só eu e Deus. Mas esse só eu e Deus, irmãos, você sabe que você está dizendo que você queria alguém com você, sim ou não? Sim, se você for sincero e não religioso, você vai concordar comigo. E eu não estou desfazendo a relação com Deus, não.
Mas a relação com Deus se testifica na Escritura Sagrada por meio da minha relação com o próximo. E é para isso que existe igreja. Igreja existe para nós nos aquietarmos uns aos outros, para nós acordarmos uns aos outros. Quando um cai, o outro levanta. Quando um desanima, o outro vem e diz: ei, levanta, Deus está contigo. Lembra das promessas de Deus na tua vida. Não fique só. Eu, graças a Deus, fui criado no meio do povo. E eu não sei viver sem isso. A gente tem que estar se envolvendo no meio do povo. Se envolva. Você quer ficar de pé na igreja? Eu disse para os jovens e digo para vocês: se envolva, fique no meio do povo, fique perto do povo, chame o povo. Quando estiver se sentindo sozinho, ligue para um crente, entre num grupo de WhatsApp de crente. Vá ouvir pregação de crente, vá ouvir louvor de... Mas não fique só. Chame alguém para ficar. Eva caiu porque ficou só. Paulo diz: vem ter comigo depressa. Olha aqui como é que esse homem está se sentindo. Vem, procura vir ter comigo depressa. Porque o Demas me desamparou. Porque ele amou o presente século. Perigo para a vida do crente é quando ele começa a amar mais o mundo do que a Deus. É quando ele começa a amar mais o sistema do que as coisas sagradas. É quando ele tem mais apego ao metal do que ao espiritual. É quando Deus deixa de gerir a vida dele sobre as coisas e as coisas passam a gerir a vida dele acima do sagrado. Dema abandonou a Paulo e foi-se embora. Ele diz: olha, Crescente foi para a Galácia, Tito está para a Dalmácia e só Lucas está comigo. Vem depressa, vem para cá, vem ficar comigo, fica perto de mim, vem para cá, Timóteo, eu preciso de você. Essa é a primeira revelação do que Paulo orienta para as horas difíceis. Em segundo lugar, não permita que as decepções gerem amargura no seu coração. Você pode dizer comigo? Não permita que as decepções gerem amargura no seu coração. Irmãos, se tem uma coisa que você vai ter dentro de igreja, é decepções. Tem gente que diz: olha, essa igreja me decepcionou, o pastor me decepcionou, a irmã fulana me decepcionou, fulano de tal me decepcionou. Você vai para outra, você vai encontrar alguém lá que vai lhe decepcionar. Daqui a uns anos, quando eu encontrar crentes de outras igrejas que me deram trabalho, eu quero dar um abraço apertado neles e um cheiro no cangote. E dizer: tu foi um vaso para a minha vida. Tu foi um instrumento de Deus na minha vida. Hoje eu estava lembrando de um crente lá de Cajazeiras, questão de ética, não vou dizer o nome que está sendo gravado, mas Bárbara sabe quem é. Intelectual, me deu um trabalho. Quando eu encontrar ele, eu vou dar um beijo e dizer: rapaz, tu é um instrumento de Deus na minha vida. Porque a gente acha que a igreja é uma comunidade de gente perfeita. E tem até gente que diz: não vou mais para aquela igreja não, que os irmãos ali são tudo hipócritas. Meu irmão, venha, tem lugar para mais um. Venha, tem lugar para mais um. Esse homem investiu em Demas. Este homem acreditou em Alexandre. Este homem tinha um carinho especial por Crescente. Este homem tinha um carinho especial por estas pessoas que ele apoiou, que ele acreditou, que ele esperava que elas fossem ser uma bênção na vida dele. E elas viraram as costas para ele. E quando ele foi levado para ser julgado, para uma audiência pública, ele disse que chegou o dia de aparecer diante do juiz. E quando ele foi fazer a sua defesa, ele diz assim no verso 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, todos me abandonaram. Imagine que eu fosse preso e amanhã eu vou ter que estar na delegacia para fazer uma defesa.
e eu dissesse: irmãos, amanhã eu espero vocês, que vocês estejam presentes para me dar um apoio moral, um apoio espiritual, para interceder por mim, que eu vou apresentar meu juízo, espero vocês lá. Na hora, o pastor Norato se apresente aqui. E na hora que eu apareci, irmãos, que eu procurei o Roger, o Ednildo, o Rafael, o Marcos, Daniel, não apareceu ninguém. Como é que você ia se sentir? Como é que você ia se sentir? Gente que você gerou, gente que você ensinou, e na hora do pega, virou as costas e deixou você sozinho. Sabe o que é que você era para dizer? Você era para virar um Elias, amargurado, só eu fiquei. Ou um irmão Caio Fábio da vida, igreja não sei o que, amargurou-se. Homens que se entristeceram com a igreja, Elias, Caio Fábio, e tantos outros que na hora que eles prezaram a igreja, virou as costas. E ficaram amargurados com a igreja, porque se decepcionaram. Mas sabe o que é que Paulo diz? Eles não me assistiram, mas que isso não seja imputado. Que Paulo está dizendo é: eu não estou magoado, eu não estou ressentido com a igreja, vocês estão perdoados, vocês não foram lá, mas eu perdoo vocês. Eu não estou cobrando que Deus faça algum juízo sobre vocês, porque vocês não foram me ver. Porque Paulo sabia que ele é apenas um instrumento por meio de quem as pessoas creram, mas que na verdade o absoluto é a palavra, o que é perfeito é a palavra. E Paulo aprendeu a não depositar sua confiança em homem desde o princípio do evangelho, quando ele disse aos Gálatas: quando eu fui pregar o evangelho, eu não consultei a carne, eu não consultei o que a igreja queria ouvir, porque para mim importa agradar a Deus e não aos homens, porque se agradasse aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não deixe que as decepções venham amargurar seu coração. Não deixe que as decepções venham fazer você querer se afastar das coisas divinas. Não faça isso. É assim mesmo. Olha, Alexandre Latueire causou-me muitos males. Ninguém me assistiu na minha defesa. Mas o Senhor fortaleceu-me. Mas o Senhor fortaleceu-me. Tem um que não vai lhe decepcionar nunca. Existe um que não vai deixar você só nunca. Existe um que vai estar do seu lado em todos os momentos, em todas as horas, em todas as fases, em todas as crises, em todas as situações da sua vida. Em todas elas existe um que vai te fortalecer, que vai aparecer do teu lado, que vai te fortalecer. E Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, que te prometeu: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Jesus de Nazaré, que não nos decepciona. Se alguém lhe decepcionou, tem este sentimento de não azedar, não se deixar amargurar. Se alguém pisou no seu calo, diga que o Senhor não impute esse pecado. Que o Senhor não pise essa pessoa porque ela me pisou. Porque a tendência natural da igreja evangélica hoje é pegar Deus, como se Deus fosse um objeto de disputa de exército, e eu pego Deus a meu favor contra os outros. O que eu vejo de pastor pegando Deus para as birras deles, para as carnalidades deles, para as iras e raivas dele, pega Deus a favor dele e põe Deus como um guerreiro, o Aquiles dele contra os outros. Deus é meu Aquiles. Ele pisou no meu pé, Deus, essa guerra não é minha, é do Senhor. Deus diz: minha mesmo? Não, meu irmão. O que tem de gente botando Deus nas guerras suas pessoais, dizendo que a guerra é do Senhor, a guerra é sua. Muitas vezes nós estamos querendo botar Deus para guerrear nossas guerras e ficamos dizendo: a guerra é do Senhor, a guerra é do Senhor. Não, tem guerra que é sua. É problema seu, não pense que Deus está a seu favor contra ninguém, não.
Por isso Paulo diz, olha, eu não coloco Deus contra ninguém, pelo contrário, até os que me decepcionaram, eu coloco Deus não contra eles, mas a favor. Deus, que este mal não seja imputado a eles. Não quero que o Senhor impute pecados a eles, porque Paulo, meus irmãos, ele era discípulo de Jesus Cristo, e uma das palavras de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi o que disse aquele jovem morrendo apedrejado, Estevão: Pai, que este pecado não lhes seja imputado. E assim deve ser a vida do cristão. Não deve haver no lugar do coração do cristão lugar para ódio, para amargura, para rancor, para ira, para raiva, para mágoas, para amarguras. Não, o coração do crente tem que ter o Espírito Santo coroando a sua alma de boas obras e bons sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus se quiser, por sua palavra. Olhe para o seu irmão e diga: não faça registro de mágoas. Pegue uma borracha hoje e apague as mágoas. Alimente menos expectativas a respeito das pessoas. Chega um tempo que você começa a não alimentar muitas expectativas a respeito de ninguém. Alimente expectativas a respeito de Jesus Cristo, irmão. Estou querendo ensinar você a sobreviver. Não se decepcione, não deixe que as decepções com pessoas dentro da igreja lhe afastem do Evangelho. Eu sou um homem que vou fazer 20 anos de fé esse ano. Esse ano eu completo 20 anos de fé. Eu sou um homem inescandalizável. Conte qualquer um aí para me escandalizar. Eu digo: isso aí. O crente tem que ser inescandalizável. A sua fé não pode depender das oscilações de homens. Ela tem que se fixar em Cristo. Em nada. Nem em homens, nem em diabo, nem no capeta, nem no cão, nem na mãe do cão. Tem que ser em Cristo. Em Deus. Conta a história de Lutero, o livro da história de Lutero, que eu não sei como é o nome, biografia. Que Lutero ia subir uma escadaria de uma igreja e Satanás passou na frente dele. Aí ele olhou quando viu o vulto e disse: é tu? Continuou a jornada dele. Crente não se embaraça com nada, nem com vulto, nem com mal-assombro, nem com assombração, nem com cão, nem capeta, nem diabo, nem muralha, nem as coisas deste presente século, nem as do porvir. Porque o Espírito de Deus está em seu coração, fazendo ele jorrar para a vida eterna. Terceiro lugar, você quer, meu querido, manter-se de pé diante desse mundo mau? Não se aparte da palavra. Você pode dizer comigo: não se aparte da palavra. Olhe para o seu irmão e diga: não se aparte da palavra. Você quer ficar de pé? Fica com a palavra, segura a palavra, mantém-se fincado na palavra, alicerçado na palavra, no poder da palavra, na ousadia da palavra, no fogo da palavra, no espelho da palavra, a espada que é a palavra. Palavra que revoluciona, palavra que encanta, palavra que edifica, palavra que regenera. Fica com a palavra. Quando eu falo palavra, eu não estou falando de palavra especulação, que os pregadores hoje pregam especulações. Estou falando da palavra. Gente que vai pregar, prega, quando você vai procurar o que ele pregou, não está na Bíblia, é especulação. Hoje eu estava dizendo, a grande moda hoje é o coach e a autoajuda. Eu estou pregando a palavra na essência e você está indisposto. Eu não estou falando, veja só, quando eu digo você, eu não estou generalizando. Estou falando aqui, mediante o Espírito de Deus, pessoas que estão indispostas. Estranho, né? Muito estranho.
Porque a palavra encanta, a palavra quebranta, a palavra levanta, a palavra alimenta, a palavra sustenta, a palavra renova, a palavra exorta, a palavra ergue, a palavra enobrece, a palavra é viva, é palavra de vida. Veja o que Paulo diz no verso 13. Olha o que ele diz no verso de número 13. Quando você vier, Timóteo, traze a capa. O que é que Paulo está sentindo? O que é que Paulo está sentindo? Frio. Traze a capa. Olhe para o seu irmão e diga: você está usando a capa? Ei, olhe para o seu irmão, cuidado com a frieza. Olha a frieza, olha a era do gelo. Olha aí a preguiça aí, o elefante na era do gelo aí, cuidado. Olha o esquilo correndo atrás das nozes aí. Olha a vigia na terra, crente. Paulo está sentindo frio porque é inverno, está chegando o inverno. Irmãos, vai existir momentos na sua vida espiritual que o inverno vai chegar. Irmãos, e crente não é urso polar para viver no frio. A igreja não nasceu com gelo e neve. A igreja nasceu com vento e fogo. Fogo e vento. Daniel disse que debaixo do trono de Deus tem fogo. Isaías disse que debaixo do altar de Deus tem fogo. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. A Bíblia diz que os seus pés é como latão que sai da fornalha. A Bíblia diz que Deus é um fogo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis, porque o Espírito é fogo. E diante do altar ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas os anjos também são fogo. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas ele também diz que sua palavra é um fogo que derrete a ferrugem. Por isso que os discípulos de Emaús diziam: enquanto ele pregava a palavra, ardia nosso coração. Lugar de crente não é como o urso hibernando, mas é na fornalha queimando. Pergunta se seu irmão tem fogo aí, meu irmão. Você pensa que estou ouvindo um homem frio? Que eu estou pregando quieto? Ah, meu Deus do céu. Você não sabe que estou enganado o que? Pensa que isso é fogo. Aleluia! Isso é empolgação do pregador. Eu também prego assim. Mas vocês têm que se animar com fundamento, é com a palavra. Estou ficando velho, irmão. E eu só quero um mover quando é de Deus. Quero mover produzido por zoada de doido, não. Produzido pela palavra, pelo Espírito e pela palavra. Pelo Espírito e pela palavra. Se Deus quiser me usar assim, Ele usa. Como eu falei agora de fogo, e o fogo pega mesmo. Para acordar uns que estavam dormindo. Porque Jeremias disse que Deus só acende o fogo quando a gente está quase morrendo, né? Jeremias disse: eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou falar desse nome. E ele disse: quando eu estava pensando em desistir, ateou-se um fogo e queimou os meus ossos. E Jeremias disse: Senhor, iludiste-me, iludido fiquei, fostes mais forte do que eu. Oh, glória a Deus. Traze a capa. Essa capa, Paulo está dizendo: o inverno pode vir, mas eu não vou morrer de frio não. Eu vou me precaver, eu vou estar bem aquecido para que o frio não me pegue. E olha, tem gente aí que não pode nem falar, que sai até fumaça da boca. O frio está chegando. E você está se sentindo esfriando, irmão? Peça ajuda, manda alguém: pastor, traga a capa aí.
Peça capa a alguém. Tem um amigo, rapaz, vem aqui em casa, traz uma capa de oração ungida aí, que vão levar a capa lá, a capa de fogo, a capa de oração, a capa de intercessão, eu sei lá qual é a capa. Aleluia. Mas ele diz o quê? Não se aparte da palavra. Se queremos uma igreja, irmãos, verdadeira, temos que ficar de enrolar a linguiça. Então, igual o ladrão da feira. O ladrão da feira, vocês conhecem a história do ladrão da feira? Tinha um cabra assaltando a feira. Aí quando assaltava, saiu um cabra gritando: pega o ladrão! Pega o ladrão! Pega o ladrão! Pega o ladrão! Ele saiu correndo. Toda a vida aquele cabra: pega o ladrão! Pega o ladrão! Pega o ladrão! Quando foi na 8ª vez, pastoraram. Pois era ele que roubava e saía gritando: pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão. O ladrão era ele. Geralmente as pessoas ficam: tem que pregar a palavra, tem que pregar a palavra, tem que ensinar a palavra. E é o que menos prega a palavra. É o que eu vejo, irmão. Não adianta eu ficar: prega a palavra, prega a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. E o crente, irmão, tem que aprender a gostar da palavra. O nível espiritual de um crente é medido pelo seu apetite. Se você chegar e botar um prato de picanha gorda, com a tigela de arroz branco com feijão verde, queijo dentro com nata, 1 litro de azeite do galo, perto de mim com uma Coca-Cola com gelo dentro, e eu não comer, pode me levar para o hospital. Eu estou doente. Estou doente. Pode levar, pode levar. Caso está certo, pode botar logo o soro nos braços e carregar, chamar a ambulância, mandar ligar a sirene que eu estou mal. Assim é com criança, e assim é na igreja, irmão. O cara começa a pregar autoajuda. É xilito. É xilito. Aí você bota a comida verdadeira. Quer isso? Não. Está doente. Está cheio de lombriga. O bucho está cheio de lombriga espiritual. Precisa receber aí um tônico aí, um matador de verme. Remédio de verme, aí botar um proverme dentro de você, um hipercol forte, para matar os vermes da autoajuda, os vermes do falso evangelho, o verme do evangelho da prosperidade, o matador de vermes aí, para matar esses vermes que estão aí dentro. Você já esteve assim num lugar, quando você está assim, quase dormindo, aí fala uma coisa que você quer ouvir? É igual eu, uma vez eu estava na cama, aí fui orar, lá na Zé Basta, eu estava morrendo de fome, aí eu estava orando, eu não tinha comido nada, irmãos, eu fazia jejum, virava os jejum de dia, aí eu estava na cama quase desmaiando de fome, orando, aí eu estava quase dormindo. E os meninos conversando lá do outro lado, conversando, e eu quase dormindo, já tinha passado a hora do jejum, e eu não tinha o que comer, e eles me conversando. Aí de repente o Argla, um amigo meu chamado Argla, disse assim: eu comprei os pão. Ei! Cadê o Argla? Aquela palavra, comprei o pão, acendeu os meus sentidos. Assim é o crente. Ele está parado ali, está conversando. Oh, o Flamengo perdeu, o Vasco está coitado do Vasco. Senhor, até um padre alemão disse: o Senhor seja com o Vasco. Aí ele não está nem aí. Mas ele está e está nem aí, está desligado. Mas de repente o ouvido dele: porque Jesus é o quê? Você é um crente, irmão. Mas hoje em dia é o contrário. Estou pregando a palavra, está todo mundo dormindo. Aí eu faço um negócio esse aqui engraçado, que eu estava morrendo de fome. Aí todo mundo se acorda. Tem que botar um entretenimentozinho, tem que colocar um stand-upzinho na mensagem.
Estão chegando dias difíceis, irmãos. Dias difíceis. Mas veja o que é que Paulo diz a Timóteo: meu filho, versículo 2: eu rogo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos da sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Que pregues a palavra. Que pregues a palavra. E ele diz: insista nela, não saia dela não, insista, que pregue a tempo e é fora de tempo, que tu redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade. Mas fica sabendo de uma coisa, não se assombre não, vai chegar um tempo que eles não vão sofrer essa doutrina. Você vai pregar e eles terão comichões nos ouvidos, e eles vão abandonar vocês, vão procurar doutores que preguem o que eles querem ouvir segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí ele diz: então traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e traz os livros. Tem gente que pensa que ele estava lendo Cabana, Crepúsculo. Paulo estava lendo A Caverna de Platão. Irmãos, estava lendo Jean-Paul Sartre, Jean Piaget, Freud. Eu estava lendo a palavra. Traz os pergaminhos, os rolos, o Antigo Testamento, o livro da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo: olha, eu sou Paulo, eu oro, eu busco a Deus, mas eu estou sentindo falta da leitura da palavra. Eu preciso ler a palavra. Irmãos, nós precisamos voltar a ler a Bíblia, ler a palavra. Não apenas quando a gente quer alguma coisa e faz aquela bibliomancia, como aquela empresária fez. Estava passando uma crise financeira e disse: eu preciso investir num novo negócio, fala comigo. E tinha lá: e assim morreu Absalão. Absalão. Meu Deus, que revelação. Abre um salão. Abri um salão de beleza para ela. Ou a irmã que disse que o diabo fez ela esconder o óculos dela. Passou 3 meses na igreja sem enxergar nada no culto, que disse que o diabo escondeu os óculos dela. Pastor, o diabo escondeu meus óculos, eu não acho meus óculos, tem 3 meses. Voltou na outra semana feliz com os óculos na cara, dizendo que achou os óculos estavam dentro da Bíblia. Ela estava com 3 meses que não pegava na Bíblia. Ou igual um irmão aqui da Canaã aqui, que eu não vou dizer quem é, que estava com a Bíblia de cabeça para baixo esses dias. Irmão, veja que coisa linda Deus me revelou. Aí o ombro, ele chegou perto dele: cadê, irmão? Mas meu irmão, a Bíblia está de cabeça para baixo. Ai, irmão, foi mal. Traze os pergaminhos, Timóteo. Traze os pergaminhos, meu irmão. Você está numa igreja da palavra. A Canaã de Cascavel é a igreja da palavra. Aqui não tem coach, autoajuda, nem frase de efeito. Aqui é palavra rústica e dura. Aqui é a palavra que é doce na boca e amarga no ventre. Mas é a palavra da verdade, doce como mel e o destilar dos favos. Olhe para o seu irmão e diga: segura a palavra, irmão. Segura com a palavra, não se aparte da palavra. 4º lugar. Sabe o que é que Paulo ensina nos momentos difíceis?
procure pedir perdão. Não tenha vergonha de pedir perdão por algum erro. Olhe para o seu irmão e diga: não é vergonhoso pedir perdão. O que é que Paulo faz? Paulo, irmãos, ele diz uma coisa interessante no versículo 13. Não, versículo 11. Ele diz assim: ei, Timóteo, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Chama Marcos. Você sabe quem era Marcos? Marcos foi uma causa de uma confusão na vida de Paulo muito grande. Esse Marcos causou um problema terrível na vida de Paulo. Você sabe qual era o principal companheiro de Paulo? Andava com Paulo para todo lugar. Barnabé. Barnabé era amigão de Paulo. Paulo foi acolhido por Barnabé. Paulo foi rejeitado pela igreja de Jerusalém, ninguém acreditava na conversão dele, e Barnabé foi que acolheu a Paulo. E Deus disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Deus separou os dois juntos. Mas, irmãos, eles levaram esse João Marcos. E João Marcos era novo, irmãos. João Marcos estava empolgado. João Marcos estava: rapaz, que coisa fantástica. Eu vou viajar com Paulo e Barnabé. Vou viajar com os homens de Deus. Oh, viagem maravilhosa, glória a Deus. Eu vou mais viajar com os homens de Deus. Achou que era turismo. Quando chegou no meio da viagem, comendo o que tinha, correndo dos inimigos, banda de tijolo voando para lá, o diabo perseguindo de lá. Guerra, problema. Sabe o que João Marcos fez? Eu lá vou ficar aqui, correu para casa com medo. Aí agora tem a segunda viagem. Quando Paulo vai na segunda viagem, João Marcos quer ir de novo. Aí Paulo o quê? Como é que é, Barnabé? Esse envenenado quer ir de novo? Mas ele da primeira vez deixou a gente sozinho. Isso é um contrapeso, vai atrapalhar a gente. A Bíblia diz em Atos 13:13. Olha aí Atos 13:13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Vamos ver o que é que diz. Atos dos Apóstolos, Atos 13, versículo 13. Atos dos Apóstolos, ou Atos de Jesus, ou Atos do Espírito Santo. 13:13 foi que eu disse? Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge na Panfilha. Mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha aí, João Marcos voltou, não aguentou o rojão não. Gálatas capítulo 4, versículo 14 e 16. Gálatas capítulo 4. Ver se é. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora arrancaríeis olhos e vos daríeis. E fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Enfim, não era o texto, escrevi errado. Mas era o texto em que esse João Marcos caiu de novo. Vou ficar devendo. E, de repente, Barnabé disse: olha, Paulo, ele vai. Marcos vai.
E Paulo diz, ele não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Ele vai, não vai, vai, não vai. E sabe o que aconteceu? Por causa disso, Paulo brigou com Barnabé. Barnabé se separou de Paulo. Levou João Marcos. E nunca mais Paulo e Barnabé andaram juntos. E o pivô desse problema, João Marcos. Era muito novo, muito infante. Decepcionou e nunca mais se ouviu falar em Barnabé na Bíblia. Mas agora, veja o que é que Paulo diz aí no versículo 13. Toma Marco e traze-o contigo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Agora ele me é útil. Tenha coragem de, em algum momento, você ter dito, olha, fulano não me serve, mas agora você reconhecer que errou e mandar trazer essa pessoa de novo para perto de você. Isso não é feio. Pelo contrário, se tem alguém que você andava, que você tinha amizade e que lhe decepcionou, perdoe, procure esta pessoa e traga-a de novo para o seu convívio, porque ela lhe será útil. Tenha coragem de pedir perdão. Atos 15, 36, vê se é isso. Olha aí Atos 15, 36, vê se está certa a anotação. Atos 15, 36, deixa eu me olhar. Quinze, 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo, pois aquele desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Nunca mais se ouviu falar em Barnabé, mas Paulo agora está dizendo, traga Marcos. Olhe para o seu irmão e diga, quem é o seu Marcos na sua vida? Todos nós temos não é o Marcos, é o Marquinho, aqui é o Marquinho. Mas todos nós temos um Marcos, que nós temos que pedir perdão, que nós temos que trazer de novo para o convívio, perto de nós. Sexto, hein? Não. Quinto, entregue a Deus os que eles fizeram mal. Você pode dizer comigo, vou entregar a Deus os que me fizeram mal. Bata no seu irmão aí para ele não dormir. Entregue a Deus os que lhe fizeram mal. Versículo 14, olha, o Alexandre, o latoeiro, trabalhava com latão, causou-me muitos males. E o que é que tu vai fazer com Alexandre? Eu entreguei a Deus, o Senhor lhe pague por suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Ninguém apareceu na minha defesa, antes todos me desampararam, mas que isto não lhe seja imputado. Tem alguém lhe fazendo mal? Entregue a Deus. Tem alguém lhe resistindo? Entregue ao Deus. Tem alguém lhe boicotando? Entregue a Deus. Tem alguém armando cilada contra você? Entregue a Deus. Tem alguém lhe caluniando? Entregue a Deus. Tem alguém armando contra você? Entregue a Deus. Tem alguém cavando cova para você? Entregue a Deus. Porque Deus às vezes se cala, mas Ele sempre está vendo tudo. Entregue a Deus, irmão. Entregue a Deus. Em sexto lugar, aprenda que por pior que seja a situação, Deus não desampara você. Você pode repetir comigo, por pior que seja a situação, Deus não desampara você. Ele vai dizer isso no versículo 16 e 17. 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me,
para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia! Se não for um amigo, pode ter certeza, Deus está. Se não tiver o pai, Deus está. Se não estiver a mãe, Deus está. Se não estiver o tio, Deus está. Se não estiver os irmãos de igreja, Deus está. Deus não desampara os seus. Às vezes ele parece distante, mas não está. Ele vai te livrar da boca do leão. Ele vai te livrar da boca do leão. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Sétimo, aconteça o que acontecer, dê a Deus toda a glória. Você pode dizer comigo: aconteça o que acontecer, dê a Deus a glória. Ei, está preso? Glória a Deus. Está livre? Glória a Deus. Está endinheirado? Glória a Deus. Está liso? Glória a Deus. Está empregado? Glória a Deus. Está desempregado? Glória a Deus. Está dando certo? Glória a Deus. Está dando tudo errado? Dê glória a Deus. Isso é muito difícil, irmãos. Tem hora que você vence gigantes, mas tem coisas pequenas que lhe perturbam. Eu estava vindo para agora, saindo de casa, e eu quase entrava numa crise de raiva contra a situação. Não é pela situação em si, mas é pelo enredo, sabe? Pelo arranjo. Parece uma coisa combinada, assim, uma coisa enredada. Eu abri o portão, Bárbara entrou com os meninos no carro, eu dei ré no carro, tirei o carro para fora. Aí saí do carro para ir fechar o portão. Aí entra um gato. Irmãos, me perdoe minha loucura, me perdoe. Eu quero pedir. Eu odeio gato, irmãos. Me perdoe, eu odeio. Se vocês amam, tem uns 15 lá em casa. Vão lá pegar os amores da vida de vocês. Pode ir, eu odeio gato. Eu não sei até hoje para que serve gato. Pastor, os gatos vão entrar em extinção. Irmão, o mundo não vai acabar se os gatos desaparecer. Eu vejo gente, meu Deus, o mico-leão dourado está... Irmão, e se desaparecer, e daí, irmão? Tem gente que pega um gato rabugento, cheio de pulga na rua e não dá uma prata, um cego. Sabe o que ele está fazendo, Ednilton? Comendo os meus pintos. Alguém, pelo amor de Deus, me arruma uma espingarda de chumbo. Rapaz, quando eu fui saindo, eu estou sendo sincero, irmão. Não, irmão, eu vi um gato comendo meus pintos, eu disse, coma. Mas não pode bater com a espingarda de chumbo no gato, mas pode comer meus pintos. Meu irmão, quando eu vi ele pro lado dos pintos, eu parti numa violência que se eu pego esse gato, eu tinha me jogado em cima dele com tudo. Aí ele correu para o fundo do quintal, eu corri atrás, passei dos pés de coco, os cocos tudo balançando. Ele pulou para o muro do vizinho. Eu voltei, quando eu entrei dentro do carro, a catinga de cocô subiu. Aí eu perdi a cabeça. Eu estou saindo para a igreja, Senhor, para pregar a tua palavra. Aparece a peste de um gato para me correr atrás dele, para me pisar numa cocô, para ir fedendo para a igreja. Não é de tirar o cabo do sério um negócio desse, irmão. Aí você quer que eu fique... Não, fique... Me arruma uma espingarda. Ele come um pinto e ele vai sair comendo chumbo. Não é chumbo que mata, não. Aquele chumbinho que só faz espantar. Estou sendo sincero, irmão. Tem cara que fica mentindo. A vontade de matar os outros. Mas sabe o que é que a gente tem que fazer? Passou, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão. É difícil, mas dê glória a Deus.
Versículo de número 18. O Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém! O Senhor me livrou. E eu sei que eu vou morrer. Mas sabe o que Ele faz? Glória a Deus. E Ele diz, olha, o Senhor me livrará de toda má obra. Aqui não é livrar Ele da prisão, não. É que Ele está dizendo que não voltou atrás, não desanimou, não ficou com medo. Deus lhe deu força. O livrar da boca do leão, o leão aqui é Nero. E o que é que Nero exigia? Negue a fé, negue Jesus e diga que Nero é Deus. E ele diz, ninguém apareceu para me ajudar, mas Deus me fortaleceu. E eu fiquei livre da boca do leão. O leão não vai abrir a boca para dizer, Paulo abriu mão da fé, negou Jesus. Não, ele não vai dizer isso não. Deus me livrou da boca dele. Ele não tem o que falar de mim, a não ser que eu fui fiel. É o que significa, livrou-me da boca do leão. Olha para o teu irmão e diga, cuidado para não cair na boca do leão, meu irmão. Se cair na boca do leão, Deus me livre. Que tem de leão lá preparando a boca para querer falar de tu. Nega a fé não, que Deus vai te livrar da boca do leão. Dê glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga, dê glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga, não sei o que você está passando não, mas dê glória a Deus hoje de rachar. Dê glória a Deus hoje de rachar as costas igual a cigarra. É o pau quebrando e o crente, ô glória. Às vezes com raiva. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí o leão velho, rapaz, doido para comer aí uma carnalidade dele, uma raiva dele, uma ira dele. Mas não vai dar nada para me comer. Fechou a boca do leão. Mas por último, sétimo, oitavo e último princípio do texto. Aproveite hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Olhe para o seu irmão e diga, tem culto domingo, se Deus permitir. Mas não deixe o seu melhor para domingo. Dê o melhor hoje à noite. Ei, faça o que você tiver para fazer de importante hoje. Você não sabe como é que vai ser amanhã, então faça agora, aproveite hoje. E o que é que ele diz? Ele diz no versículo 21. Procura vir antes do inverno. Vem logo. Vem antes do inverno. Ei, não espere as coisas piorarem para fazer. Faz agora, antes que venha o inverno. Jesus disse, convém que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno. Sábado, judeu na sinagoga, inverno. Dificuldade de sair de casa, todo mundo quer ficar dormindo. Por isso que Jesus disse, olha, orem para aquele dia não acontecer no inverno. Já pensou? Porque, irmão, se Jesus voltar no inverno, na ruma de crente que fica, não está brincando. Porque os que estão aqui, não, peraí, Jesus, volta agora. Não, peraí, apaga essa trombeta aí, desliga essa trombeta. Pobre do anjo com a trombeta, desliga essa trombeta, Gabriel. Inverno. Olha o teu irmão e diga, faz logo antes do inverno, rapaz. Ei, vai ter com a formiga. O que é que a formiga faz antes do inverno? Hein? O que ela tem para fazer, ela faz antes do inverno. Enche a toca de comida, entra lá para dentro e enche de comida. Quando é no inverno, não sai umas bichinhas, estão tudo lá dentro com a dispensa cheia. Aí tem crente, não, quando chegar no inverno é igual o pica-pau.
Os animais tudo cuidando, botando, juntando as coisas, isso, aquilo, guardando as coisas. E o pica-pau, lembra do pica-pau? Brincando, curtindo. Quando chegou o inverno, quase morria. Então vem logo antes do inverno. Vai chegar momentos da sua vida que não vai dar para você fazer o que você pode hoje. Vai chegar momentos na sua vida que o dia vai encurtar, que as horas vão diminuir. Vai chegar dias que você vai procurar ouvir boas mensagens e não vai mais ter. Você vai querer procurar um círculo de oração e talvez não venha mais ter, porque a perseguição vai chegar, as coisas vão se apertar, invernos virão muito frios. Aproveita o tempo, enche a despensa, enche. Vem logo antes do inverno, Timóteo. Porque se o inverno chegar, não vai mais dar para tu fazer, não vai dar mais para tu vir, não vai dar mais para tu realizar. Faze agora. Em nome de Jesus Cristo. Porque hoje é o dia para você pedir a Deus. Deus, me dá graça para colocar isso em prática. Me dá graça para viver estes princípios da tua palavra. Senhor, desentope minha mente que está entupida. Os poços mentais estão entupidos com a poeira dos filisteus. Desentope aquilo que um dia foi um poço aberto, manancial do teu reino. E hoje, quando a palavra vem, não consegue entrar em mim, porque eu estou entupido. Se você se sente assim, peça a Deus para lhe desentupir hoje. Para você sair daqui como um cristão empolgado, animado, não apenas adrenalizado, mas com convicção. Porque fé é um firme fundamento. Não é uma firme emoção, é um firme fundamento. Sólido. Que você faz as coisas certas não porque está sentindo, mas porque é o certo e você tem convicção. Mesmo quando tudo ao seu redor parecer indiferente, faça o certo. Porque fazer o certo hoje vai fazer você se sentir estranho, como se estivesse fazendo errado. Mas faça o certo. Porque Paulo morreu parecendo estar errado. Mas hoje nós sabemos que ele está coroado no reino celestial. Fique de pé agora em nome de Jesus.